Coragem, a chave que mudou a história da minha vida e pode mudar a história da sua vida também. A vida da gente é cheia de altos e baixos, né? Existem alguns momentos na vida que, assim, algumas áreas na vida da gente estão fluindo, está correndo tudo bem. Mas às vezes tem uma área que está lá parada, travada, estagnada, e a gente precisa de quê? De coragem para agir, e essa coragem então vem e nos volta. A coragem, gente, é que nos impulsiona a agir, apesar do medo, apesar das dúvidas, apesar da idade, apesar de ficar pensando o que os outros vão pensar, apesar de tudo isso, a coragem, ela nos impulsiona a agir. Olha, não são poucas as pessoas que me procuram e falam comigo assim: ô Neuza, me conta sobre a sua mudança de vida, que você teve uma mudança radical. Ô Neuza, me fala um pouquinho sobre coragem. Então hoje eu resolvi gravar esse vídeo falando um pouquinho da minha mudança de vida. E eu espero que seja útil para você, que seja bom para você também, ou para uma pessoa pelo menos que seja bom. Já está valendo a pena eu dar o meu depoimento, né? Então, eu realmente tive uma mudança radical. Fácil não foi, foi muito difícil, mas vamos lá. Há mais ou menos 12 anos eu realmente fiz uma mudança assim radical na minha vida. Não foi fácil, foi difícil, foi doloroso, mexeu tanto comigo. Eu é que sei o meu travesseiro, as lágrimas que eu tive à noite para poder fazer essa mudança. Mas a vida me pedia mudança, a vida ela me pedia coragem. Dentro de nós estão todas as respostas, mas naquele momento eu não conseguia enxergar. E a minha mudança, ela passava por duas áreas da minha vida ao mesmo tempo, e duas áreas dificílimas da gente mudar. Uma era a área profissional e a outra era a área espiritual. Gente, e tudo de uma só vez em duas áreas tão difíceis. Eu acho que eu fiquei mais ou menos uns 2 ou 3 anos pensando, me questionando, ensaiando para eu mudar. E tudo, gente, passava pela minha cabeça. Como assim? Como que as pessoas vão reagir? Não é? Qual o preço que eu vou ter que pagar por isso? O que pensar? Como agir? E o medo? Um dia eu falei para mim assim: o medo? O que você vai fazer com medo? Vai colocar no bolso? Porque eu havia me esquecido que coragem não é ausência de medo. Todos nós temos esse lado corajoso, mas todos nós temos também esse lado do medo, e é muito natural. Tem um ditado que eu gosto muito e que eu sempre presto atenção nele, que diz assim: quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Não é assim que a gente aprende? Pois é. Quando eu resolvi mudar, quando eu tomei realmente a decisão de mudar, começaram a me aparecer textos, depoimentos, testemunhos, livros, frases, um monte de coisas para me motivar a realmente a mudar. Inclusive, naquele momento, eu fiz uma leitura sobre transmutação mental, que eu não tinha muita afinidade com essa palavra, nem com esse tema. Aí eu comecei a ler. E eu me lembro que um dos livros que eu li falaram assim, que a transmutação mental nada mais é do que uma alquimia interna. Eu achei isso tão interessante. E ele explicava lá, o autor, que essa alquimia interna, ela faz a gente mudar muito, transforma as energias negativas em energias positivas. Aí eu pensei com meus botões: uai, é um negócio desse que eu estou precisando. É isso que eu preciso entender para que eu proceda a minha mudança. E aí, a minha mudança, então, começou a acontecer. Olha só, dentro de mim e dentro de você tem um alquimista que pode realmente mudar a nossa vida, pode transmutar a nossa vida, mudar o nosso modo de pensar, trocar, transformar, transmutar o medo em coragem, a dúvida em certeza, a desesperança em esperança e os sonhos até em realidade, sabia? Gente, hoje eu posso contar isso com muita tranquilidade, com muita serenidade, mas lá atrás,
Quando eu comecei a falar da mudança, eu ainda não dava muita conta não. Eu ainda chorava se eu fosse contar, porque o meu processo foi muito, mas muito doloroso. Como deixar uma crença religiosa que eu carregava há 60 anos, como mudar isso? Como deixar de lado um trabalho onde eu era muito bem sucedida e muito bem reconhecida? Como deixar esse trabalho? Olha, não foi fácil. Foram 2 mudanças radicais, foram 2 mudanças dificílimas, 2 mudanças pesadas. Mas eu não estava feliz, eu estava me sentindo estagnada, parada, operando no automático. Eu precisava realmente mudar. Eu escutei muitas pessoas me falarem assim: Neuza, esse negócio de mudar, essa mudança que você está querendo fazer, olha lá, hein? Isso é muito perigoso. Neuza, isso é uma loucura. Escutei isso muitas vezes. Mas, como eu queria realmente mudar, eu já estava ali decidida a mudar, em processo de mudança, então eu me agarrei a uma frase do Osho. Vou colocar aqui na tela e você acompanha comigo. Ele disse assim: ficar louco de vez em quando é uma necessidade básica para permanecer são. Pensa bem, ficar louco de vez em quando é uma necessidade básica para a gente se manter são. Então eu me agarrei muito a essa frase. Pois é, eu passei por essa loucura. Eu passei por essa loucura e mudei. Não foi fácil, foi dolorido, foi doloroso. E olha, toda mudança traz as suas consequências. Quando a gente muda, muitas portas se abrem, muitas oportunidades aparecem, mas também muitas portas se fecham. E com relação aos amigos, a gente começa a fazer conexão com novos amigos, a gente ganha novos amigos. Isso é muito importante. Mas e os amigos antigos? Alguns permanecem do nosso lado, mas muitos outros nos deixam de lado só porque não concordaram com a nossa mudança. E isso, gente, é um lado triste da vida, viu? Não é fácil, não. Bom, são as consequências e eu tive que enfrentá-las, como hoje ainda enfrento muitas dessas consequências. Mas quando eu paro e olho para trás e vejo o quanto eu fui corajosa, o quanto eu fui audaciosa, eu me orgulho da mulher que eu me tornei hoje. Hoje eu olho para mim e tenho orgulho de mim. Hoje eu vejo em mim uma mulher cheia de erros, mas cheia de acertos também. Uma mulher com os seus defeitos, mas com as suas qualidades também. Mas no mais importante, uma mulher feliz, uma mulher em paz, uma mulher que ainda está em processo de crescimento, porque todos nós não somos obras feitas, prontas e acabadas. Somos inacabados, estamos em processo de crescimento, todos nós. Como eu disse, a mudança traz essas consequências, às vezes boas, outras vezes ruins. Aí eu me agarrei em outra frase do Osho e eu vou colocar aqui na tela também e você acompanha comigo. Ele disse assim: opte por aquilo que faça o seu coração vibrar, apesar de todas as consequências. Olha que coisa linda! Opte por aquilo que faz o seu coração vibrar, apesar de todas as consequências. Você está com a vida travada? Tem alguma área na sua vida que está estagnada, que está pedindo para você mudar? Coragem para mudar? Então, faça opção por um caminho, por uma escolha que faça o seu coração vibrar, que faça você uma pessoa feliz e em paz com você mesmo. Enfim, gente, é sobre isso que eu queria falar. É o que temos para hoje. E eu espero que esse vídeo possa ter sido útil, pelo menos para uma pessoa. Eu já ficarei feliz, não é? Então, assim eu vou ficando por aqui. Mudanças são necessárias, mudanças são importantes e coragem
Eu tenho certeza que você tem. É só você dar o primeiro passo. Um beijo no seu coração. Fique em paz.